Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Man of 60. Hoje abordaremos um assunto que, além de controverso, certamente você se enquadrará em alguma das manifestações sobre as nossas perdas, que é o luto. E eu agradeço mais uma vez a presença da Simone Burmeister, que vai nos ajudar a conversar sobre esse tema. E eu pediria que, durante a passagem da vinheta, que você se inscrevesse no canal, deixe o like, ative as notificações e compartilhe. Fundamentalmente, se inscreva no canal e deixe o like. Assim você nos ajuda e ajuda a que o YouTube compartilhe os novos episódios para você. Roda a vinheta. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida, canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je te frappé. Dando continuidade aos nossos episódios aqui do Man of 60, eu quero agradecer novamente, quero fazer 3 agradecimentos. Primeiramente ao nosso colega Max Tovo, que generosamente nos auxilia na música da vinheta, GT Frappé. E segundo, os patrocinadores, Chofer para Noivas. Você já se imaginou chegando em alto estilo em um casamento, uma recepção, um aniversário, umas bodas em alto estilo? Chofer para Noivas. Aqui embaixo você tem o link. E seu carro amassou ou arranhou, a Auto Novo está aí para ajudar, tá? Tanto o Chofer para Noivas quanto a Auto Novo estão com... Você tira um print da tela e você chega lá, faça o contato por WhatsApp ou presencial, chega com o print da tela que você viu aqui no nosso canal. Você terá, além de descontos, você terá facilidades no pagamento, tá bom? Chofer para Noivas e Auto Novo, sempre presente no nosso canal. Simone, não é porque o assunto é pesado que a gente deva falar com cara carrancuda. Eu acho que talvez até o sorriso seja uma das maneiras da gente enfrentar esse tema. O luto, hoje nós vamos falar sobre o luto. E o luto ele tem, ele ocorre a partir de perdas, né? Do ponto de vista psicológico, então, o que é o luto? O luto ele é um processo de adaptação. É um processo em que a gente aprende a conviver sem aquilo que a gente perdeu, né? Então é um novo momento de vida e a gente precisa passar pelo luto para conseguir reestruturar a vida a partir daquela perda. Né? Então é algo que todos nós precisamos passar e vivenciar quando a gente tem uma perda. É saudável passar pelo luto. O luto ajuda a gente a ressignificar, reelaborar, né? Estabelecer um novo modelo de vida sem aquela pessoa ou sem aquilo que a gente perdeu, né? Porque depois acho que a gente vai falar mais, o luto hoje não é visto só como a perda no sentido da morte, né? Então, sim, existem diversos tipos de luto. Mas sempre é importante passar por ele. Tá. Porque existem diversas maneiras de se passar pelo luto. Existe aquela maneira, não vou dizer tradicional, mas conhecida, que as pessoas falam, que é ficar dentro de um quarto escuro, ficar deitado, ou outros optam por viajar, vão de um extremo ao outro. Então, de que maneiras a gente pode lidar com essas perdas, vamos dizer assim?
De que maneira é muito pessoal, cada um vai lidar ao seu modo, né? Eu diria que nem um extremo e nem outro, né? Muitas vezes a pessoa que viaja, também aqui não é um julgamento, tá? Mas assim, a pessoa que viaja, ela vai tentar fugir dessa dor. Quando ela volta da viagem, a dor ainda está ali, né? Porque a viagem de alguma forma faz se afastar daquele ambiente onde havia aquele convívio com aquela pessoa, ou com, enfim, até um pet pode ser, né? Um animal de estimação. Quando a pessoa volta da viagem, a ausência está ali ainda, ela existe, né? Então, pode significar uma fuga. Ao mesmo tempo, também ficar só dentro de casa, só isolado, né? Curtindo fossa, como a gente diz no popular, não vai ajudar também, né? Como em quase tudo na vida, o ideal é a gente ter um certo equilíbrio. A gente não deve nem fugir da dor e nem querer afundar com a dor, né? Assim, buscar aprender com ela, lidar com ela, chorar quando dá vontade, conversar com outras pessoas é uma forma de superar também, de compartilhar a dor, né? Então, ter pessoas com quem conversar, em quem se apoiar, são formas de passar pelo luto, de vivenciar ele, sem fugir dele, aceitando esse momento, né? Aprendendo a conviver com a saudade, com a dor. Tu diz assim, então, que o luto, ele é um processo que aí já entra na próxima questão que eu iria colocar aqui para a gente discutir, que o luto é um processo que ele deve ser enfrentado, assim, a gente não deve fugir do luto, né? Deve procurar as maneiras que a gente tradicionalmente lida com o luto, não se fugir, né? E aí eu já entro na próxima pergunta, que é, existe uma definição, tu me corrige, né, que os psicólogos ou a psicologia determina quanto tempo dura um luto, que eu já ouvi, não vou dizer da onde, que em média um luto dura 2 anos, né? Eu, numa das minhas reflexões, e eu costumo escrever algumas coisas e faço algumas postagens disso, eu uma vez disse que o luto, ele dura enquanto nós conseguimos lembrar da voz da pessoa e do cheiro da pessoa, que são esses a maneira que quando a gente perde a lembrança da voz da pessoa, que era a maneira como a pessoa tinha de se expressar, a entonação, as características, muitas vezes certos ditados que as pessoas tinham, e o cheiro, porque o cheiro é aquela maneira mais íntima que um abraço dá e que a gente tem lembrança da pessoa, do cheiro da pessoa. Então, quando a gente perde esses 2 sentidos, que aí se vai o luto, mas quanto tempo demora um luto? Não tem um tempo determinado, isso vai depender muito de pessoa para pessoa, né? E a gente também, é importante diferenciar, tu traz esses 2 aspectos, né? Mas é importante diferenciar o luto da saudade que fica, né? Então, o luto... qual a diferença entre o luto e a saudade? O luto é esse processo. Quando a gente começa a voltar às rotinas normais, começa a não sofrer tanto a perda daquela pessoa, já não sente mais tanta dor, quando essa dor começa a ser substituída só por uma saudade, isso vai transformando o luto em saudade, em aceitação. Ok, já não tenho mais essa pessoa, mas tá tudo bem, né? Então, o luto, digamos que é o momento onde a gente não acha que tá tudo bem.
A gente ainda tem muitos sentimentos misturados, por vezes a gente fica com raiva, por que que isso foi acontecer comigo, ou com, né, o meu ente querido, por que que ele tinha que morrer, por que que tinha que passar por isso. A gente passa por muita tristeza, a gente passa por sentimentos confusos, muitas vezes, dependendo do luto, até um certo alívio, né? Porque se foi uma doença, por exemplo, prolongada, um sofrimento muito grande, tem um misto ali de saudade, de dor, mas também de alívio. Então, o luto é sabe assim, um turbilhão de sentimentos. Quando esses sentimentos todos vão acalmando e a gente vai aprendendo a lidar, digamos que seja um casal, e aí um dos cônjuges falece, o outro vai ter que aprender a tomar o café da manhã sozinho, vai ter que aprender a dar conta das coisas da casa, das contas. Então, tudo aquilo que era dividido entre esse casal, né, passa a ser de um só. Uhum. Quando esse indivíduo sozinho consegue já se organizar, tomar conta da própria vida, já não está mais naquela tristeza profunda, sente saudade, mas tudo isso já não causa mais uma dor, o luto passou. Uhum. Podemos dizer assim, quando a pessoa retoma, sem esquecer da perda, vamos dizer assim, porque em seguida vamos falar sobre os tipos das causas do luto, né? Vamos supor que a pessoa consegue retomar a sua vida de uma maneira ou normal, a vida como era antigamente, ou de uma nova maneira, né? Tu diria que daí termina o luto, fica a saudade. Fica a saudade, porque a lembrança da pessoa, ela sempre vai acontecer. Tu deve já ter perdido, né, provavelmente teus pais, enfim. Eu também já perdi o meu pai, né, tenho a minha mãe viva, mas o meu pai já faleceu há alguns anos, e no início, toda vez que a gente conversava sobre ele, a gente se emocionava, a gente chorava. Hoje, quando a gente fala do meu pai, a gente ri, a gente lembra das coisas engraçadas, as situações. Por quê? Porque a dor já passou, mas a gente não vai esquecer dele, né? Então, eu diria que essa transformação, sabe? Da dor para uma saudade, da vontade de chorar, da tristeza, até para uma alegria na lembrança, quando a gente consegue trazer alegria para a memória daquela pessoa, né? É porque o luto já está passando, e aí a gente vai conviver com a ausência daquela pessoa, até porque tem uma questão importante, né? O luto é normal, o luto é natural, é esperado, a morte é esperada, as perdas, a gente vive com perdas, né? Então, estamos aí na era da internet, né? E onde tudo é bonito, onde todo mundo sorri, onde os casamentos são maravilhosos, né? As relações são lindas, e aí a gente até se sente constrangido de ficar triste, né? Mas as perdas são normais, ninguém coloca lá as perdas na internet, né? Ah, perdi meu emprego, perdi meu cachorro, faleceu. Poucas pessoas falam sobre as perdas. Mas perdas são normais, são esperadas. Então, na verdade, a gente deveria... Um tabu que eu falei, né? A gente deveria entender isso como algo natural da vida. Não que o natural não nos cause dor, né? Ah, é natural cair e ralar o joelho. É natural, daqui a pouco vou tropeçar, ok, vai doer, mas pode acontecer com qualquer um. Então as perdas são assim, a gente sabe que a única coisa certa que a gente tem na vida é a morte, mas a gente não lida com naturalidade, né, com tranquilidade em relação a ela. E aí também ficam os tabus em relação ao luto. Bom, no próximo bloco vamos começar a entrar nas minúcias, nas causas dos lutos, e vamos iniciar com o luto pela morte, efetivamente, no próximo bloco.